Embora certamente existam falhas na série, Dragon Ball Z ainda é um clássico que definiu o anime porque se solidificou perfeitamente. Dragon Ball Z é um dos animes mais populares e icônicos já feitos, sendo instantaneamente sinônimo no meio para muitos fãs e muitos otakus. Várias gerações cresceram com a franquia de alguma forma. Aqui no Brasil, muitos de nós assistíamos graças à TV Globinho, estreando há mais de 30 anos. Mas será que o anime Dragon Ball Z envelheceu bem? Afinal de contas, há quem questione a qualidade real do programa, especialmente ao comparar aos acompanhamentos e programas atuais, incluindo o da própria franquia. Claro, a série estabeleceu um caminho para o anime shonen seguir, mas foi aclamado apenas por plantar essas sementes narrativas. Aqui está uma olhada em quão bem Dragon Ball Z realmente envelheceu. Dragon Ball Z definiu os animes e mangás shonen. A demografia de animes e mangás shonen existia muito antes de Dragon Ball Z. Entretanto, a forma atual da demografia se definiu pela adaptação do mangá de Akira Toriyama, baseado em torneios de artes marciais, ataques loucos e apostas de fim de mundo. A obra foi o epítome do anime. Vindo para o passeio com as batalhas épicas estavam todos os tipos de grunhidos e gritos loucos. Isso para não mencionar o poder que viu os combatentes da série se tornando cada vez mais poderosos. Já sei, vão dizer que eu não sei nada de Dragon Ball, que são meras especulações do que eu falo, mas eu tenho certeza que você não tem a coragem de se inscrever agora mesmo no canal. Vai deixando aquele comentário. A sua participação aqui no Palácio Animes é fundamental. Vamos continuar. Esse elenco de Z Fighters continuaria a crescer, mesmo que apenas alguns poucos, ou seja, os Saiyajins Goku e Vegeta, estivessem realmente focados no final da série. O poder da amizade também era uma coisa, embora não se utilizasse tanto quanto seria em animes posteriores. Todos esses tropos continuam a proliferar na obra shonen moderna. Naruto tinha um amplo elenco de ninjas e todos os quais continuaram a desenvolver movimentos e técnicas incríveis para se envolver em batalhas implacáveis e desumanas. Ao mesmo tempo, apenas alguns desses personagens realmente tiveram muito destaque, com o Naruto e o seu rival Sasuke sendo um dos mais principais. Esses elementos continuaram a funcionar para o shonen, principalmente porque eles fizeram isso pela primeira vez em Dragon Ball Z. Quando aqueles que cresceram com Z assistirem a animes shonen mais recentes, eles provavelmente se lembrarão de como os tropos empregados lá se assemelham ao Dragon Ball Z. Infelizmente, esse nível de preparar o cenário para o que estava por vir traz a questão de quão boa a série realmente era, especialmente nos dias de hoje. Dragon Ball Z ainda é tão bom hoje quanto era então? Existem algumas críticas a Dragon Ball Z, especialmente quando visto com uma lente moderna. Por um lado, às vezes parece uma luta com uma história do que uma história de artes marciais. Quase todos os principais pontos da trama e desenvolvimentos de personagens são jogados entre os socos durante as sequências de luta da série. Isso torna as coisas aparentemente sem importância, a menos que ocorram dentro de uma batalha. Isso também faz com que as grandes partes da história simplesmente aconteçam fora da tela, ou seja, o romance e eventualmente o casamento de Bulma e Vegeta. Se os espectadores não gostam de tendência do programa de se concentrar em lutar às custas de todo o resto, então esta é uma ótima demonstração disso. Falando em lutas, por mais rápidas que algumas sejam, há outras que parecem quase arrastadas. Um ótimo exemplo disso seria a batalha de Goku contra cada vez mais poderoso Freeza, que ocorre em vários episódios. No momento em que termina, ele se transforma em uma série de grunhidos, gritos e superação, e muitos dos quais perderam seu brilho e a essa altura. Muitos também criticaram a falta de foco em personagens femininas, especialmente devido à natureza lasciva de personagens como o Mestre Kami. Outro detalhe, os animes shonen atuais têm muito mais foco em personagens femininas, embora nem sempre essas personagens sejam bem escritas. Sua mera presença expandida é uma grande melhoria em relação a Dragon Ball Z. Afinal, Bulma é uma mulher brilhante que dirige uma grande corporação. Contudo, muitos veem isso como algo limitado. Sim,
foi muito importante o autor trazer uma personagem feminina que não seja apenas para sexy e inútil. Ainda assim, poderia ter muito outras personagens femininas interessantes na obra, mesmo que fossem sexy também. Dito isso, são detalhes sobre Dragon Ball Z que não removem seu brilho. A série é altamente reverenciada hoje em dia pelo que inspirou, mas ainda era ótima por si só, tanto naquela época quanto agora. Como mencionado, Dragon Ball Z solidificou os tropos do shonen de forma tão eficaz que seu bom desempenho no anime moderno emula como eles foram feitos naquela época. Esse é especialmente o caso do anime Dragon Ball Super, que é bem sucedido porque se baseia no que já era uma ótima base. Se não fosse esse caso, animes atuais como Boruto e My Hero Academia iriam se inspirar mais em sagas de aventuras sombrias, como por exemplo o Fast of the Northern Star. Os fãs ainda adoraram assistir a inúmeras batalhas e ataques ridiculamente nomeados porque foi aperfeiçoado no anime shonen, com o qual eles cresceram. E esse show acabou de ser Dragon Ball Z. Com sua qualidade e natureza inovadora, Dragon Ball Z continuará sendo um anime clássico e inspirador nos próximos anos. Você concorda com o nosso conteúdo? Conte aqui para a gente, inclusive as sagas da franquia estão disponíveis pela Crunchyroll. E é válido ressaltar que Dragon Ball Clássico estreou na Globoplay também. Atualmente, o filme Dragon Ball Super Super Hero está nos cinemas. Está na dúvida se compensa assistir? Aqui mesmo segue uma playlist falando tudo sobre Dragon Ball. Dá essa moral e assista e não se arrepender. Valeu, falou e fui!